Eu ia dizer o seguinte, quem vem de fora, para entender o calendário, o Abel Ferreira imaginava, ele tinha uma dúvida em relação à final da Copa do Brasil. Olha só. Eu vou falar nisto. Há quanto tempo é que não jogava o Luís Adriano? Há quanto tempo é que não jogava o Patrick? Há quanto tempo é que não jogava o Alá? E depois nós queremos que estes jogadores entrem e tenham a mesma dinâmica dos outros que saíram, mas foi à custa desses jogadores, foi por nós termos rodado o elenco, a equipa, e por acreditar neles, não é só dizer que acreditamos, é dizer e demonstrar, é que nós hoje podemos ter aqui a equipa pelo menos 10% mais fresca. Se estávamos frescos, não estávamos. Mas em vez de ter 20 quilos às costas, se calhar só tínhamos 15. E as pessoas têm que perceber isso, é a nossa função, não fazemos outra coisa aqui dentro, a não ser com o plantel curto que temos, estamos em todas as competições. Esta final da Copa é a duas mãos, ida e volta. Eu, para ser muito honesto, pensei que era só um jogo, mas aqui vocês gostam de jogos, vamos lá jogar, sem desculpas. Se temos que fazer 12 jogos, vamos fazer 12 jogos. Porque a final das Copas na Europa é um jogo só, né, Pet? É só um jogo, né? Decidido em um jogo só. Copa, sei lá, Copa da Inglaterra. Se bem que tem Copa que não acaba mais lá também, né? Não, igual é o Libertadores, né? Igual ao Libertadores. Libertadores é um jogo só, jogo único. Final, jogo único. Mas o Abel tá dizendo coisa óbvia. A única coisa que não concordo com ele é que tá dizendo que tem plantel curto. Na Europa, onde ele trabalha, tem 25 jogadores. Aqui tem muito mais. Você não concorda... Peraí, eu não entendi. Você não concorda que o elenco do Palmeiras é um elenco curto, é isso? Ele falou plantel curto. Se eu entendi bem. Não é curto. Não é curto. Pô, nenhum time brasileiro tem plantel curto. Tem mais de 35 jogadores no time. Então não é curto. Lá na Europa tem 25. O Rafa, curioso que o Luxemburgo também falava um pouco sobre isso. Falava mais ou menos sobre isso, né? Na verdade, ele dizia que ele chegou a questionar se era possível jogar da maneira que se cobrava com o elenco que o Palmeiras tem, né? Ou que o Palmeiras tinha. Agora o Abel fala da questão da quantidade do elenco, na verdade. Não, eu concordo com o Pet com relação ao número absoluto, né? Já é uma adaptação do futebol brasileiro à sua realidade, à sua cultura, como o Abel disse, vocês gostam de jogos, né? E é bem isso. Então o Palmeiras já bateu, a conta de Palmeiras e Grêmio era essa, a gente trouxe no último troca de 2020, né? 60 jogos para um, 58 jogos para o outro. É jogo demais quando a gente fala que ainda tem 16 pela frente, por exemplo, o Palmeiras, e se não me engano, sem contar os dois de um possível Mundial, né? Se for campeão da Libertadores. É jogo em excesso no futebol brasileiro. E a gente fala há algum tempo, mas se movimenta muito pouco, no sentido de modificar o quadro. Concordo com o Pet. Se a gente fala de um elenco de 35 nomes, para a realidade do Abel, é gente de sobra, né? Muito mais do que um elenco montado para uma temporada europeia. Mas não se joga tanto lá quanto aqui. Por mais que já existam algumas críticas sobre um excesso de jogos, não existe comparação alguma com o que é a nossa realidade. E eu acho que o Palmeiras vai ter uma conta cobrada altíssima, não por qualidade do elenco, acho que o elenco é muito bom, é um dos melhores do futebol brasileiro, mas por essa escassez de tempo para treinar, para descansar, ainda mais por ter trocado de comando, né? Ter tido 3 treinadores, citando o Cebola, nesse período, né? Depois que a gente retomou o futebol em 2020. Passa por questões dos clubes também, de falta de continuidade, enfim, uma série de questões, mas passa por um movimento que deveria ser de todos, né? Pelo bem do futebol brasileiro, deveria se jogar menos, descansar mais, treinar mais, já que as viagens também são longas. Há uma série de particularidades aqui no nosso futebol. E a roda só gira para o lado inverso, né? Então a gente continua com graves problemas e esse 2021 do Palmeiras para fechar o ano vai ser pesadíssimo. Acho até que ele ainda vai dar mais algumas catucadas nesse sentido e não sei o tamanho da relação que isso tem com o Palmeiras ter aberto mão de inscrever o Borja, né? Que era mais uma opção, retornando de empréstimo, e eu fiquei com a sensação de que o Abel, de certa forma, tentou também mandar um recado. A gente tem um cara disponível que pode jogar e vocês... Parece que não passou pela comissão técnica, né, essa definição. E acho que ele, de certa forma, deixou a insatisfação dele na coletiva quando citou que o elenco... A interpretação dele é de que o elenco é curto para esse momento da temporada. Concordo com o Pet, mas acho que teve um recado ali
não só nesse momento pós-jogo contra o América, mas na primeira vez que ele citou a questão do grupo de jogadores falando da sequência de jogos. Era algo que a gente não estava acostumado a acompanhar. Ô, Pet, você tem saudade dessa época aí, desse vestiário, do cheiro do vestiário, da conversa nesse momento da corrente, nesse momento que antecede os jogos importantes? Se era de falar na rodinha, se era de chamar a conversa, de tentar motivar os jogadores ali, não? Isso certo dependia do jogo. Tem muitos líderes dentro do grupo, às vezes um puxa o outro, o treinador fala para o capitão, algum jogador se sente mais inspirado ou necessidade de falar e falar na frente. Mas isso é muito mais específico do futebol brasileiro. Vamos que vamos, com sangue nos olhos, todo mundo entrou, deu sangue, essas coisas. A única coisa que me chama a atenção é pré-jogo, né, a colocação do Everton, né? A gente vai passar, não sei como vamos passar, mas vamos passar. Não sei de jeito que vamos passar. Não, vamos passar com aquilo que a gente trabalhou, treinou, estratégia, o tático que a gente aplicou essa semana. Sabemos o que temos que fazer no campo. Gostaria muito mais de ouvir isso do que vamos passar como obrigação sem saber como. Essa é uma única coisa que me chamou a atenção e isso parece que vamos lá, dar o sangue, somos mais fortes e a gente chuta tudo que fica na frente. Não é bem por aí. Acho que tem um treinamento, tem preparação, tem tática, os jogadores sabem o que devem fazer para poder fazer aquilo no campo. Então vamos fazer aquilo que a gente preparou, que a gente treinou, que a gente combinou aqui, treinou semana toda, estratégias, cada um sabe o que deve fazer. E faça aquilo com amor, aí tudo bem. Na Europa não tem esse tipo de você jogou lá, não tem esse tipo de rodinha, não tem esse tipo de... Não, ou tem, mas a conversa é diferente? Não, esse tipo de vamos doar sangue, vamos morrer no campo, essas coisas não tem. Que a gente tem com que estratégia e tática combinada e treinada. Então, como é isso na Europa não tem isso. Vamos morrer, vamos dar sangue nos olhos, guerreiros, nossa família, cada um é profissional demais e tem que fazer a melhor coisa de si mesmo, né? Mas entendo a necessidade dessa parte também, porque é no sangue, é na cultura do brasileiro. Mas a que eu preferia também ouvir, além disso, aquela coisa que eu falei. Vamos fazer, cada um sabe o que fazer. Treinamos, o treinador passou para nós. Combinamos uma coisa, temos nossa tática, nossa estratégia. Sabemos que podemos superar eles. Somos, sei lá, maiores, qualquer coisa dessa, né? Somos melhores, confiamos em nós mesmos. Cada um dá o máximo. Acredita naquilo que a gente combinou e treinou. Aí sim seria um discurso um pouco mais apropriado no meu ponto de ver, né? Mas deu certo, não sabia como ia passar, mas passaram, né? E venceram um jogo que era jogo importante. Acho que era favorito e se não tivesse passado para a final da Copa, não ia ser uma zebra, porque a América fez muito por merecer para chegar onde chegou. Mas também não foi muito superior e não ganhou com propriedade. Fico imaginando, porque esse tipo de material, Rafa, o pessoal não divulga na derrota, né? Só divulga na vitória. E o discurso deve ser o mesmo, né? Porque não divulga a preleção, a motivação na derrota. Isso não, né? Claro, o cara não sabe que vai perder antes de jogar, né? Então o discurso é igualzinho. Só que ninguém divulga depois, né? Eu tô com o Pet nessa. Quem sabe um dia, Pet. Mais conteúdo. Como a gente vê em algum... Não falando especificamente do pré-jogo dentro do vestiário, né? Mas algumas coletivas já com bastante conteúdo, enfim, né? Trazendo um pouco mais do que é o trabalho. O jogador, eu entendo a questão da cultura, entendo a gente está atrelado ao que é a nossa sociedade, a forma como se vive futebol no Brasil, mas é preciso mais, né? E acho que o caminho passa muito pelo que o Pet falou aí, da experiência dele dentro do futebol brasileiro e o que ele vivenciou lá fora. E isso passa também pela imprensa, porque eu tenho acompanhado muitas entrevistas coletivas e tenho percebido que os técnicos atualmente querem falar de tática, querem falar de conteúdo, pelo menos a maioria deles. Mas a gente não está perguntando, hein? A gente não está perguntando. Então, fazendo um meia-culpa também, acho que é importante, se pergunta muito pouco do jogo em si. Mas, enfim.
Por falar em técnico, o Renato Gaúcho... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.